Pessoal, bom dia. Essa é a aula 2 sobre Barroco, é o Barroco brasileiro. E nós vamos falar de forma mais específica sobre o autor Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno, o poeta, o primeiro poeta brasileiro de verdade, o primeiro a produzir literatura no Brasil, seguindo o estilo em vigor na Europa, por isso ele é tão importante para o nosso estudo. Bom, a poesia lírica de Gregório de Matos, ela se dá em um contexto em que não há um ambiente propício para a produção literária. Nós vivíamos no Brasil colônia no século XVII, não havia público para a literatura. Europa sim, Brasil ainda não. E Gregório de Matos é importante até pelo esforço que ele faz para produzir arte no Brasil. Genial cara, né? Então, o primeiro período da nossa literatura é uma produção informativa, é uma produção catequética. Gregório de Matos entra com uma produção literária propriamente dita, não é? A poesia de Gregório de Matos, ela pode ser lírica, amorosa, religiosa, filosófica, e paralelamente ele realiza a sátira. A poesia satírica é o que mais se propaga da poesia de Gregório de Matos devido à crítica que ele faz à sociedade colonial do século XVII, aos comerciantes, aos governantes. Isso que dá a Gregório de Matos a condição de ser expulso do Brasil e viver um longo período na África, né, para onde ele é exilado. Mas a obra de Gregório de Matos, ela é uma obra densa, ela é uma obra volumosa, que nós fomos conhecer organizada mais tarde. E nós temos alguns exemplos da poesia lírica. Para quem não lembra, a poesia lírica é aquela que trata de sentimento. E quando ele trata de sentimento amoroso, ele vai revelar o dualismo. O que é o dualismo? Choque de valores, valores materiais e espirituais. Nós vamos encontrar contradição, porque é a contradição que caracteriza a obra do Barroco. E ela se dá através de paradoxos, de antíteses, que são recursos linguísticos, que o autor vai utilizar para expressar essa contradição, que vai se refletir num contexto histórico. Primeiro, um exemplo aqui que a gente retirou da obra para você memorizar como é que se dá esse processo. Primeiro, ó, rios de neve em fogo convertido, poesia lírica. Gregório de Matos está falando do amor. Rios de neve em fogo convertido. Neve e fogo. O que é isso? Uma contradição. Ele está falando do amor num contexto de dúvida, de repressão, de bloqueio. Ele tenta equilibrar, não consegue. É isso que ele chama de dualismo. Ora o amor é paixão, é fogo, ora é tristeza. Ele é frio, ele é neve, ele é solidão. Ele freia, ele quer, mas é bloqueado. Há uma igreja, há toda uma lei, há dogmas e princípios que vão frear essa condição de realizar esse amor. Por isso é fogo abrasador, neve, triste, melancólico, não realizado, não por vontade própria, é claro. No segundo momento, nós vamos encontrar Gregório de Matos falando sobre a mulher. O que é a mulher na obra de Gregório de Matos? Também é descrita de forma contraditória, paradoxal, antitética, né? Olha só, ela é anjo e é demônio, né? Ela é flor e é anjo. O que é flor? Flor é matéria. É o que eu toco, o que eu gostaria de abraçar, de beijar, de apreciar, sentir a suavidade, a aspereza, o perfume da mulher de forma material. Por outro lado, o espírito. Ela é anjo quando eu não posso realizar esses sentimentos. Aí eu fico entre a beleza espiritual, representado pela palavra anjo, e a beleza material, representada pela palavra flor. Anjo, espírito, flor, matéria. Interessante, né? E uma prova você vai falar dualismo. Choque de valores, matéria,
espírito, contradições do amor, contradições em apresentar a figura da mulher. Terceiro exemplo, também do mesmo texto, em que ele vai, eu diria, resumir o que ele pensa sobre a mulher. Olha só, eu tenho: és anjo que me tenta e não me guarda. És anjo que me tenta e não me guarda. Qual é a função dos anjos? Eu creio que a função dos anjos é proteger, é guardar. Mas esse anjo, ele está me tentando. Ele está me chamando para os prazeres da carne. Logo, está mais para demônio. Anjo, demônio deveria guardar, está me estimulando ao desejo. Dualismo. Valores opostos, né? Na poesia religiosa, nós vamos encontrar mais o conceptismo. Lembrando a aula passada, só lembrando, o que é conceptismo? São ideias expostas de maneira sutil. A poesia religiosa, ela precisa mais do conceptismo. Eu tenho que ser mais sutil, porque é na poesia religiosa que está a temática que a igreja mais pode condenar. Então eu vou usar desse raciocínio bem trabalhado, né? Observem, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Olha só, o que é delinquido? Delinquido é pecar. Quanto mais tenho pecado, mais tenho a perdoar. Perdão e pecado. Eu estou esses dois elementos aí. Por outro lado, eu quero perdão. Eu estou forçando uma ideia. Eu quero ter a certeza que vou ser perdoado. Por outro lado, eu não tenho essa certeza. Então a poesia, de maneira sutil, ela força essa certeza. Pequei e vou ser perdoado. Interessante, né? No contexto, não. Eu não tenho a certeza. Mas na poesia eu vou criar essa certeza. Eu vou trabalhar as ideias. É conceptismo. Palavras, cutismo. Né? As duas coisas, elas estão juntas na poesia de Gregório de Matos. O meu aluno sempre pergunta: Anísio, quando eu sei que é conceptismo ou cutismo, é que mais vai sobressair no texto. Mas o autor, ele usa esses recursos de forma una. Tá? Bom, aí vem a poesia satírica. Quem é Gregório de Matos? Gregório de Matos é um advogado, estudou na Europa, família de poder econômico acentuado. É aquele cara que vai comparar a vida que levava na Europa com a vida que se leva na colônia. E ele vai observar nessa sociedade colonial alguns comportamentos condenáveis. No nome dos textos tem padres, freiras, tem comerciantes, políticos, né? E pessoas do povo. Não há uma classe social preferida por Gregório de Matos. Ele ataca tudo e a todos nessa sociedade colonial da Bahia do século XVII. É a famosa boca do inferno. É a língua ferina de Gregório de Matos. Observem, em cada canto, um bom frequente olheiro